o pessoal me falou que alguns professores já começaram o conteúdo do 8º ano com vocês, já começaram, né? Só que aí o que eu vou fazer, galera? Eu vou dar continuidade à revisão, o último conteúdo da revisão é hoje, tá bom? E aí na semana que vem a gente começa com o nosso conteúdo aí do 8º ano propriamente dito, tá bom? Então deixa eu achar esse menino aqui. Assim foi. E aí vamos nós. Revisão de geografia. Eita, mas a letra aqui tá grande, hein? Meu pai do céu, isso aí. Isso é pra ninguém deixar de ver mesmo, meu Deus do céu. Sim, sim, isso aqui é o resumo, né, do nosso conteúdo. Bom, eita, tá muito. A letra tá enorme aqui. O pessoal que tá em casa tá conseguindo ver, gente? Alô, quem tá em casa tá conseguindo ver a Pra mim não tela? tá Não tá compartilhando pra mim, não. Ah, tá, peraí. Isso aí é coisa minha aqui, peraí. Rapidinho. Alguém sabe compartilhar essa bodega aqui? Vem cá. Professor, aparece ali, apresentar Fala, agora. professor. Você clica ali. Vamos lá, professor. Eu Você tá tenho- no Meet? Tá no Meet aí na tela, professor Wexler? Você tá Aqui. no Word ou tá no Meet? Tá no no Meet? Apresentar agora. Tô com o auxiliar aqui. Aí vai lá, uma janela. Apresentar agora Muito uma obrigado. janela. Aí seleciona o arquivo no Word que você abriu. Compartilhar. Obrigado, Gilbert. Obrigado. Quem é você? Nada, amigo. Tamo junto. Muito obrigado. E agora, eu recebi a ajuda de Gilbert aqui, da minha amiga aqui. Muito gentil ela. Vocês estão conseguindo? Alô? Alguém responde em Sim, professor, casa? não conseguindo ver. Agora tá aparecendo normal. estamos. Tudo tranquilo. Tá, graças Revisão a de Deus. geografias, Amém. regiões brasileiras e suas características. Amém, Senhor. É isso aí. Vamos que vamos. Pessoal, vai copiando aí devagarinho, que eu vou falando aqui devagar, tá? Com muita calma. Tem uma folha embaixo da minha mochila, não tem? Não vou, não? Tem. Dá uma olhada. Tá ali, né? Tá ali. Pessoal, olha só. Então, deixa eu ir falando devagarinho aqui, porque senão... esse é o último conteúdo da nossa revisão, né? Regiões brasileiras. Então, vocês devem ter trabalhado com isso no ano passado, né? Como vocês estudaram basicamente território brasileiro. Sim, eu lembro que o professor, que toda matéria que a tia Fabiola dava, no final ela fazia um joguinho pra revisar. Era muito maneira. Ah, Muito maneiro. pô, show. Então, são sugestões aí que vocês estão dando. De repente, a gente pode fazer isso aí mais pra frente. É bom ouvir, porque se era maneiro, justamente ajudava vocês aí Não, no processo. era tipo um joguinho que caia toda a matéria que a gente dava no bimestre. Entendi. Podemos fazer. É bom vocês estarem passando aí para mim, porque
Professora Fabiola, show de bola, estava fazendo aí esse joguinho, a gente pode pensar nesse joguinho até em outros aí, tá bom? Mas, como eu estava falando, vocês devem ter trabalhado o ano inteiro, como vocês trabalharam com o Brasil, essa questão das regiões foi sendo trabalhada ao longo dos anos. Ao longo dos anos, ao longo do ano. Alguém falou alguma coisa? Alguém quer falar comigo? Não, né? Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Vocês aqui dentro também, o ventilador não está atrapalhando vocês não, né? E vocês em casa também estão conseguindo, né? Sim, capitão. Muito bem, muito obrigado. Então, galera, olha só, eu coloquei aqui para vocês um resumo, tá? As regiões brasileiras e suas características. O que vai acontecer? Deixa eu subir um pouquinho mais a tela aqui. A gente tem um território brasileiro que ele é muito extenso territorialmente, não é? Então, o fato do Brasil ser extenso territorialmente, ele favorece uma série de diversidades. E, claro, não é só por causa da extensão territorial brasileira, a nossa diversidade, ela não é só uma diversidade física, tá? Ela é uma diversidade, a gente já até falou sobre isso, uma diversidade humana, cultural, né, étnica e tudo mais. E o que vai acontecer? Pelo fato do Brasil ser um país com toda essa diversidade, ser muito extenso, foi feita essa divisão territorial. O Brasil foi dividido em 5 regiões geográficas, que vocês devem saber aí de cor e salteado. Então, são essas que estão aí, Norte, Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e Sul. Eu tentei vir realmente numa sequência, do Norte até chegar à região Sul, mas, professor, mas existe uma sequência? Não, mais, eu usei uma referência de pontos cardeais, vindo do Norte até chegar ao Sul, mas vocês poderiam partir de qualquer uma das regiões. Tudo bem aí? Caiu alguma coisa? Não? Enfim, essas características, elas fazem com que o Brasil tenha toda uma diversidade que, se você tentar compreender o Brasil como um todo, de uma única forma, talvez a pessoa tenha muita dificuldade. Então, com isso, o que o governo brasileiro, juntamente com o IBGE, lá na outra turma, a galera tinha esquecido o que é o IBGE. Alguém aqui sabe me dizer o que é o IBGE? Livro. Qualquer informação que tem do livro tem lá embaixo. Fontes, via IBGE. Galera aqui na sala já falou. A sigla em si é Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá? É o significado aí da sigla. E o que o IBGE faz? O IBGE é um instituto muito importante nessa parte aí dos estudos geográficos. É um instituto que hoje é muito importante em elaborar e nos fornecer dados que mostram como é a realidade no nosso país, como está a realidade do nosso país. E o IBGE, ele ajudou no processo de dividir o território brasileiro nessas regiões. E aí, o que acontece? Aqui, está lá no final desse resuminho, em uma das observações. Acho que está na observação 2. Olha o que eu coloquei aqui na observação 2. O Brasil possui uma extensão... Deixa eu tirar aqui esse D. O D não precisava estar aqui. Uma extensão territorial significativa. Sendo assim, foi dividida em 5 regiões. Aí esse final aqui é muito importante para facilitar os estudos de cada uma delas. Então, hoje, quando você quer conhecer a realidade do nosso território, vou voltar aqui caso alguém ainda esteja lá no início. Se alguém quiser conhecer melhor a realidade do nosso país, é muito mais fácil. Claro que você tem que compreender o Brasil como um todo, a realidade do nosso país como um todo. Mas se você observar as regiões de forma separada, se torna mais fácil. Se torna mais fácil a compreensão, até porque em cada região, olha que eu coloquei nessa primeira observação aqui,
Existem outras características marcantes em nossas regiões. As citadas acima são só exemplos, não está aqui não. Está aqui, eu acho que em cima. Aqui, ó. Cada uma possui estados com várias características em comum, físicas, culturais e populacionais. Então, quando você formou a região norte, por exemplo, você vai colocar na região norte estados que tenham semelhanças. Quando você formou a região nordeste, você colocou na região nordeste estados também que têm lá as suas características semelhantes. Então, essas semelhanças, claro, que fique aí bem evidente para vocês. Cada estado brasileiro tem a sua particularidade, tem as suas características, mas de uma forma geral, estados pertencentes à mesma região, apesar das diferenças, têm muitas características em comum, tá bom? Então, dividir o território brasileiro em regiões, isso aí não foi feito à toa. Isso foi feito para ajudar no processo de estudo do nosso território, para facilitar. Se eu perguntasse para vocês, fosse uma questão de prova, que o território brasileiro foi dividido em regiões, para facilitar os estudos do nosso território, tá bom? Então, isso aí a gente é basicão, a gente não pode estar esquecendo. Aí, galera, o que eu fiz aqui? Eu coloquei para vocês as 5 regiões e em cada uma das regiões, não sei se todos vocês estão vendo aí, acho que sim, né? Eu coloquei uma característica que se destaca em cada uma delas. Não é a única, tá? Não é a única característica. Mas eu procurei colocar algumas características em cada uma delas que, quando você fala em determinada região, automaticamente você pensa nessa característica. É claro, você poderia pensar assim, eu coloquei aqui região norte, presença da floresta amazônica, mas você poderia, professor, eu pensei em outra coisa. Claro, sem outra característica. Não tem problema, até porque tem outras características, mas é justamente para que vocês tenham uma ideia de algumas que acabam se destacando em determinadas regiões, tá? Aí vamos começar pela região norte. Eu coloquei presença da floresta amazônica. Por que eu escolhi a presença da floresta amazônica? Aí, se você fala em região norte, dificilmente alguém não pensaria nessa característica. Ali na outra turma, pessoal, a maioria realmente pensaria nisso aqui em primeiro lugar. Teve um outro aluno que falou assim, professor, presença do rio Amazonas. Pode ser também, que é um rio muito importante, mas, de fato, a floresta amazônica ela se destaca agora. Por que será que eu estou fazendo uma pergunta para todos, tá? Inclusive vocês aqui dentro. Por que será que eu coloquei essa característica aqui como de destaque na região norte? Alguém poderia me dizer porque essa foi a escolhida? Alguém? O que, professor? Vou repetir a pergunta. Porque, diante de várias características que poderiam ser colocadas aqui na região norte, eu escolhi a floresta amazônica. Porque o senhor quis? Tá, eu quis, mas eu não quis à toa. Porque é a principal característica, né? Mas por que ela seria a principal? Bom, por causa serve da... para vocês também, tá? Vamos acordar, vamos lá. Vamos lá. Oi, alguém falou... Desculpa. Não entendi. Porque lá tem muitas espécies diferentes, tem bastante culturas e tal. Tá melhorando, tá começando a chegar onde eu queria. Mais alguém quer falar alguma coisa? Vocês em casa estão me dando mais retorno do que meus amiguinhos que estão aqui dentro. Vocês têm que falar... né? Pois é. Muito bem. Eles estão consultando o Google. Muito bem. Isso aí. Tá certo. Não estou dizendo que vocês estão fazendo, não. Porém, pode ser. Mas não estou dizendo. Mas, enfim, galera. Sério, para e pensa. Vou fazer uma pergunta. Talvez agora todos vocês consigam matar a charada. É sim ou não, tá? Mas pensa antes de responder. Até para sim ou não, você tem que pensar. O cara responde sim ou não sem pensar. Muitas vezes. A floresta amazônica, ela só está presente no estado do Amazonas? Não. Não.
Já começa por aí. Ela não está presente, não está. Todas as regiões, acho que menos no Acre, né? Que não tem. Não, com certeza no Acre também. Cara, a floresta amazônica, olha por que eu coloquei a floresta amazônica. Porque ela está presente no estado do Amazonas e nos demais estados da região norte. E vou mais além. A floresta amazônica... Até fora do país. Isso aí. A galera aqui falou, que eu ia acabar de falar. Ela não é só brasileira. A floresta amazônica, ela ultrapassa as fronteiras do nosso território. Tem a Amazônia Internacional, que está presente em países vizinhos como Colômbia, Venezuela. Então, a gente tem uma floresta amazônica que ela está presente, ela acaba influenciando toda a região norte. Então, é uma característica que é comum a todos os estados. Então, por isso que ela merece destaque. Aí, professor, mas muito bem. Mas se eu quisesse pensar em outras características da região norte, eu falei aqui do Rio Amazonas. O Rio Amazonas também não é 100% brasileiro. Não sei se vocês lembram disso, se vocês estudaram isso. O Rio Amazonas, ele tem uma parte dele, na verdade, o início do Amazonas é fora do território brasileiro. Então, tem uma parte do Rio Amazonas que também não está no nosso território. Ah, tá, professor, mas e aí? Parou aí? Floresta amazônica, Rio Amazonas? Não, eu tenho outras características. Eu poderia citar aqui, o clima equatorial, que é um clima muito típico ali daquela região. Alguém aqui lembra, sem consultar o Google em casa? E aqui, né? Oi, irmão, pode repetir a pergunta? A pergunta que eu estou formulando ela. Eu falei do clima equatorial, que é predominante lá na região norte. Alguém lembra das características desse clima? É um clima muito peculiar. É úmido, não é? Isso, quente e úmido. Você vê que hoje, aqui no Rio de Janeiro, nós temos um clima predominante... Quente. Quente, no mesmo tempo é um calor. Mas qual é o nome? Só tropical? Aqui na sala... Litorâneo. Isso. Quem é o teu nome? Hein? Sabrina, tropical. Me falaram aqui litorâneo, mas também podemos falar tropical úmido. Tá? Então a gente tem um clima que é quente e chuvoso. Só que o equatorial... Professor. Uou! É aqui. Isso aí, eu tô aqui, tô ouvindo as vozes do além também, tá? Então, eu tô falando com vocês, tô falando aqui também. Então, vamos lá. A galera além da sala, fala comigo. Uma pergunta. Por que as praias do Nordeste são mais quentes que acho que fica aqui no Rio? Ou na região sul, Sudeste, no caso? Repete a pergunta. As praias da... Por que as praias do Nordeste, assim, as águas de lá em geral, é mais quente, tem mais alga do que aqui no Sudeste, na região Sudeste? A pergunta que me fizeram aqui, quem que tá perguntando? O João Pedro. Tem relação ao clima da região? Claro, tem. João Pedro está me perguntando aqui, não sei se alguém aqui já viajou para algum estado do Nordeste, falando aqui que as praias do Nordeste, as águas são mais quentinhas. E de fato é. Por que isso acontece, João? São correntes marinhas. São correntes marinhas, as águas que chegam naquela região, elas tendem a ter temperaturas um pouquinho mais elevadas. A gente aqui Mas, professor, isso muda alguma coisa no clima? Claro, com certeza. Com certeza muda. Por quê? Porque você tem uma evaporação. Você tem uma evaporação maior. Quanto mais, você tem uma radiação solar maior e você tem uma evaporação das águas oceânicas. Mas aí, ali na região Nordeste, você tem uma chuva que cai na parte litorânea. Mas no interior, essa chuva não consegue chegar com muita intensidade. Tanto que você tem na região Nordeste, eu já vou falar de Nordeste aqui, mas só para estar me adiantando, tem uma característica ali no Nordeste que dificulta a entrada, a chegada de chuva lá no interior. Depois eu vou falar sobre isso. Tá? Mas voltando aqui para a região Norte, pessoal. Então, eu falei aqui do clima equatorial. O clima equatorial, ele é um clima quente e úmido. A gente falou da floresta,
falou do Rio. Só para finalizar, alguém poderia citar mais alguma característica da região norte para a gente fechar aqui? Ninguém? Gente, não é possível. Isso é um cachorro? Olha que loucura. Isso aqui, gente, tô ficando maluco. Olha só, troça. E o cachorro parece que tá Professor, latindo eu muito fui clicar o alto. botão pra me desmutar. Eu queria o botão de desligar a chamada. Pera um pouquinho. Tá bom. Também uma característica sobre a região norte, não são os animais que são únicos de lá, não? A biodiversidade, ó. Biodiversidade. Falaram aqui, muito bem. A biodiversidade também poderia ser uma característica. A região norte tem uma grande biodiversidade. Muito bem, meu filho, muito bem. É isso aí. Então, nós temos todas essas características aí na região norte. Vamos para a região centro-oeste agora, descendo aí, estamos descendo. Olha a característica que eu coloquei aí. Capital Federal, Brasília. Essa característica aí, ela sempre existiu ali na região centro-oeste? Não, porque a Brasília só foi construída há um pouquinho de tempo. Pouquinho de tempo, né? Então, um pouquinho de tempo, se eu não me engano, assim, eu sou um pouquinho... Eu gosto de história, né? Mas negócio de data. Mas se eu não me engano, Brasília foi construída ali no finalzinho da década de 1950 e início da década de 1960. Se for comparar com todos os estados aqui do Brasil, eu acho que é mais recente. Não, eu não entendi. Repete? Mas, tipo, se comparando aos estados aqui do Brasil e tal, das capitais em geral, é mais nova, não é? Não, não é não. Tem um estado que é mais novo. Tem um que é mais novo. Aquele que se separou da Rondônia, Roraima. Esqueci o nome. Qual é o estado mais novo aqui, que foi criado mais recentemente? Alguém sabe? Alguém? África do Norte. Olha, vocês estão demais, hein? Ô, revisão. Por isso que a revisão tem que ser feita, não é possível. Oi? Não, que isso? Vai ser vitória, vai ser vitória. Gente, eu sei que eles têm internet lá, eu sei. Mas é o Tocantins, galera. Tocantins é o estado mais novo. Foi criado, se eu não me engano, em 1988. Não tenho muita certeza não, mas é o mais novo. Mas resumindo, vamos lá então. Oi? Nada não. Tá, vamos lá. Então, nós temos aí a presença da capital federal. Alguém saberia me dizer por que Brasília foi criado? Você que está se escondendo aí, você sabe me dizer por que Brasília foi criado? Foi pra... Quem é você que está se escondendo? Hã? Não tá não? Eu acho que foi, professor, para resolver alguma coisa de política. É que eu tô falando com a escondida aqui, desculpa. Fala, meu filho. Fala. Foi alguma coisa por questões políticas. Tem a ver, mas será que a pergunta que eu fiz para a turma... Desculpa, achei que era pra gente, my bad. Eu tô surdo com esse troço aqui também, tá? E você tá... Desculpa, você pode repetir? Tá, mas por que justamente ali? Vamos dizer assim, o presidente Juscelino Kubitschek acordou, não tinha nada para fazer, né? Mais importante, vou construir Brasília lá no meio do Brasil. Pronto. Por quê? Porque eu tô afim. Tá, é assim. Foi assim? Escondida? Foi assim? Não foi, né? Então, mas o que será que levou Kubitschek a chegar? Não, vou fazer Brasília aqui. Ela também está escondida, que eu não vejo. Então, assim, quem é você? Ô, menininha. Oi. Ih, essa é tímida. Ela falou? Eu tô surdo com isso aqui. Peraí. Alguém falou alguma coisa? Ih, não, se eu tirar isso aqui não dá. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Isso aqui é horrível. Eu não vou me adaptar com isso aqui nunca. Então, olha só. Gente, é sério. Por que Brasília foi construída justamente nessa parte do território brasileiro, que é o centro geográfico? Ali, até a década de 1950... Não foi aquele coisa de intervenção militar, não? Não foi isso. Isso aí veio depois. Até a primeira metade da década de 1950, ali não tinha nada. A gente tinha um verdadeiro vazio demográfico. E o território brasileiro, as regiões, era muito difícil você estar integrando as regiões. Para você sair aqui do Sudeste
e você ir para a região Nordeste ou Norte era uma verdadeira aventura. Primeiro que você não tinha estrada decente ainda. E assim, professor, mas podia ir de avião. Pô, mas os aviões da época não eram tão modernos como o de hoje. Nós não tínhamos a infraestrutura de aeroportos que nós temos hoje, então era tudo muito difícil. Então a ideia de construir Brasília ali, onde ela foi construída, primeiro, você ia colocar, ia povoar uma área que até então não tinha ninguém, você ia fazer com que pessoas começassem a habitar aquele local, e, ao mesmo tempo, a capital federal ficando no centro geográfico do Brasil, você facilitaria o quê? A integração, quase que eu digo, a integração com as demais regiões. Então, a ideia de construir Brasília ali, claro que é uma ideia antiga, para vocês terem, a família real, não sei se foi na época de Dom Pedro I ou Dom Pedro II, já queria construir a capital federal ali no centro, não por esses motivos, né? Porque na época do Império havia o medo de invasão. E a invasão, se acontecesse aqui no território brasileiro, ia acontecer por onde? Pelo litoral. E a família real, com medo de que se fosse invadido, poderia ser preso, poderia ser morto, aquela coisa toda. Ficando no centro do Brasil, ela estaria mais protegida. Só que isso aí não saiu do papel, isso aí só foi sair do papel mais tarde. E então, se fosse uma pergunta de teste ou prova, só para vocês não esquecerem mais, é isso. A construção de Brasília teve esses objetivos como principais para a época. O povoar uma área que até então não tinha ninguém e facilitar a integração entre as demais regiões. Agora, a pergunta para todos vocês aí. Qual seria me deem outras características que poderiam se destacar aí na região centro-oeste? Boa, muito boa. A presença do Pantanal falaram aqui. Mais ninguém? Escondida? Me dá uma característica aí da região centro-oeste. Não te vem, nada te ocorre? Hein? Ninguém. Gente, pelo amor de Deus, vocês estão assim, vocês estão realmente ainda precisando colocar um óleozinho na máquina aí. Pô, presença da capital federal. Mas eu sei, eu estou falando, estou repetindo, estou citando para vocês. Eu sei, calma. Pantanal. Vegetação de cerrado, vocês podiam ter falado aí também. Olha como é que vocês não falam. O clima de lá, olha como é que eu estou tentando ajudar. Qual é o clima da região centro-oeste? Hein, gente que está em casa também, sem olhar no pai Google. Hein? E aí? Quem? Olha, vou te falar. O que eu faço com vocês? Eu vou dar vontade de dar umas palmadas virtuais em vocês, não é? Mas eu não posso fazer isso. Oi, escondida? Eu entendi. Pois é. Então, presta atenção. Eu poderia colocar também, o clima de lá é tropical seco. É um clima tropical com pouca chuva. Chove, mas chove bem menos do que chove aqui. Tá? Então, eu poderia citar outras características aqui, mas vamos seguir aqui, que está quase na hora do recreio. Vamos lá. Região Nordeste, botei aqui presença da vegetação de caatinga. O que é a caatinga? Não vale falar chulé, cc, nada disso, não é? A caatinga que eu me refiro é uma vegetação, tá? O que é a caatinga? Hein? Tá. Tudo bem, você tá certo. Tá certo. Uma vegetação que não tem muitas árvores, não tem muita... porque da forma como eu fiz a pergunta aqui, seu colega, se fosse uma pergunta de prova, você estaria certo. Eu seria obrigado a te dar certo. E o que você... A pergunta é, vamos ver agora. Agora eu quero ver você. Agora, o que você me falou aí, tá certo. Como é a vegetação da caatinga? Quais são as características? Hein, bonito? Seca? Aí eu já não... Aí, pior que ele tá indo. Seca vai também. Seca também vai, cara. Tu é malandro, hein? Tá. Eu daria um meio certo. Não tá totalmente certo, não. Tá, mas e aí? Meio certo, para tirar o certo. Seca. Seca como assim? Como que é seca? Seca não é molhada. Não pode falar isso, né? Aí tu tá querendo demais, né? Seca. O que é uma vegetação seca? Aí tá vendo como é que você é malandro, mas nem tanto? Tudo bem. Seca com poucas chuvas. Ó, teu amigo, o amigo de vocês aqui,
O Renan, ele tá escapando pela lateral aqui, tá conseguindo. Ele já estaria com metade da questão garantida. E vocês são bons nisso, né? O professor bota a questão discursiva, essa aí também parece. Embromês, começa a escrever, né? Enrola. Ah lá, tá rindo também, deve ser ótima nisso. Escreve, aí a gente tem que ler. Aí no meio, é sempre assim, né? Bota uma coisa que faz sentido. Aí o professor vai lá, professor, mas ó, eu coloquei a palavra que o senhor falou. Tem nada a ver, mas a palavra tava. O senhor tem que me dar um meio certo, pelo menos, uma palavra só. O senhor tem que dar um meio certo, tudo bem. A gente vai e deixa. Uma vegetação seca, só para te ajudar, e todos aí, é uma vegetação que tem como características algumas plantas, por exemplo, as cactáceas ou cactos. O cacto, todo mundo já deve ter uma plantinha ornamental, algumas pessoas têm em casa também. Então, o cacto é a famosa planta de preguiçoso. Quem quer ter uma plantinha em casa e não quer cuidar de planta, o cacto você molha hoje, esquece dele lá, mas tem que ser assim mesmo. É o cacto que você molha hoje, daqui a 2 semanas, porque se você molhar o cacto, acha que o cacto é um cachorro, é um gato. Vai conversar com ele, vai fazer carinho, né? Oi, planta. Tem gente que conversa, mas é bom. Bom dia, planta. Você tá bem? Fazer um carinho no cacto. Cheio de espinho, mas vai lá, conversa. Vou jogar uma aguinha, comidinha para você. Tá jogando água. Vai matar o bichinho. Porque o cacto é uma planta que você não precisa fazer isso. Se você jogar água em excesso, ela vai morrer. E por que o cacto tem espinhos ao invés de folhas? Hein? Oi? Muito bem, mas por quê? Eu adoro os porquês, eu vou indo, né? Tá, você parece que é da mesma geração dele aí, né? Vocês são tudo mesmo. Vocês parecem que trabalham junto, né? Em conjunto. Eu tenho que tomar muito cuidado com isso, não é? Pois é. Vocês vão saindo assim, eu fico numa situação que eu não posso nem falar que está errado, né? É por aí. Não está certo, mas também não está errado. Muito bem. Galera que está em casa, eu estou vendo aqui que vocês realmente trabalham em sincronia. Em casa deve ser a mesma coisa, não é? Olha só como é que é. Mas vamos lá. Tá. Mas por quê? Vamos lá. O outro por quê? Vamos ver. Mostra para mim, professor. Eu sou sinistra. Eu vou responder. Vamos lá. Mas por que... Você também. Por que o espinho? Por que o espinho e não a folha? E agora? E por quê? Hein? Por quê? Para vocês também, não é só ela não. Qual é? Vocês também. Ué, vocês também. A outra tá se escondendo ali, quase que botou a máscara em tudo ali, olha só. Tá se escondendo. O professor me esquece, tá? Pois é, mas não vou esquecer não. Por quê, gente? Não tem mistério. A folha da planta, ela tem uma função, tem várias funções. É isso aí, mas a folha, olha só, a folha, ela... Se a planta tiver muitas folhas, você vê, uma árvore que tem muitas folhas, como aquela mangueira que está lá no raio que parta lá. Pois é, aquela lá. Por que aquela planta tem tantas folhas? Porque a gente tem aqui um clima, que é o tropical úmido, chove bastante, regularmente, vamos dizer assim. Então, aquela árvore é uma árvore que tem essa quantidade de folhas, ela está adaptada a esse tipo climático. Em áreas secas, o cacto, claro que isso não foi da noite para o dia. A planta desenvolveu essa característica, por quê? Com muita folha, a planta perde água. Pelas folhas, a planta transpira também. Então, quanto mais folhas a planta tiver, mais água ela vai perder. E numa região que não chove muito, é óbvio, evidente, que as plantas não podem ter muitas folhas, porque senão elas vão morrer, por causa da carência de chuva. Então, os cactos são plantas típicas de áreas secas, justamente por quê? Porque você tem um clima que não é muito favorável. Então, isso é uma defesa da planta. E não é só o cacto, não. Se você for na região Nordeste, no período de seca, você vai chegar lá, você vai ver as plantas, os arbustos, tudo seco, sem uma folha. A impressão que você vem, está tudo morto. Não tem nada a ver, mas elas estão vivas. É só começar a chover que as folhas aparecem, flores, frutos, mas ela fica assim as folhas na maior parte do ano para ela conservar dentro dela o pouco de água que ela consegue tirar do solo, lá dos lençóis freáticos. Então, por isso que na revegetação de caatinga nós temos essa vegetação aí. Para finalizar rapidinho, antes do intervalo,
além dessa vegetação de caatinga, qual seria uma outra característica da região Nordeste? Hein? É uma característica cultural, poderia ser. A gente tem na maior parte dos estados do Nordeste aquele sotaque típico que o pessoal fala assim, sotaque do nordestino, poderia. A cultura, uma cultura que, assim, por mais que o sotaque seja parecido, mas tem diferenças, tá? Você vê que o baiano, ele fala diferente do cearense, diferente do piauiense, tá? Tudo isso. Então, mas há essa semelhança. Muito bem, a questão, quando ele fala sotaque, poderia colocar a cultura como um todo. Só isso, Caatinga, a cultura, o clima também, que é o clima semiárido, que é o clima que favorece essa vegetação aí. Então, assim, nós temos outras características a mais aí. Ui, deixa eu respirar, tá calor. Galera, vamos dar uma paradinha aqui daqui. Como é que vocês estão fazendo no recreio? Vocês estão descendo? É sério mesmo? Vocês estão descendo? Como é que vocês estão descendo? Ela tá rindo, ela... desce um, desce outro ou tá saindo em comboio? Tá saindo todo mundo junto? Mas vocês sabem que vocês têm que descer bonitinho, não é? Daquele jeito que vocês sabem que tem que descer, sem contato, senão vocês vão tomar uma bronca ali, não é? Descer fazendo assim. A outra já vai, não liberei vocês ainda não. Que negócio é esse? Virou bagunça? Eu não sei, dá pra você passar aí, filho? Dá pra você passar. Mas não tá na hora ainda não, tá? O sinal tá batendo. O sinal bateu, eu tô surdo. Não, pera, não, mas aí vai ter aglomeração. E aí? Ó, se eu tomar bronca, a culpa é de vocês, hein? Vai, ó, sem aglomeração, vai devagarinho. Não é igual a torcida do Flamengo, não, vai devagar. Vai devagar, hein? Ai, cacete, eu sabia que isso ia acontecer. Porcaria. Fica aí. Bora.